Eu vou falar hoje da parábola do bom samaritano. É uma parábola bastante extensa, porque, na verdade, eu encontrei muito material para ler a respeito da parábola do bom samaritano. E ela está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 30 a 37. E Allan Kardec dispõe sobre a parábola do samaritano lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E Kardec estruturou esse capítulo da seguinte forma: o que é preciso para ser salvo, né, é um item, a parábola do bom samaritano, o maior mandamento, a necessidade da caridade segundo São Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e ele finaliza com as instruções, a instrução dos Espíritos da caridade não há salvação, que é o tema desse capítulo, né? Então, por si só, a gente já percebe que a parábola do bom samaritano, ela trata de caridade, de fraternidade e também de humildade. Muito embora a caridade é o ápice aí da parábola do bom samaritano. E como sempre, né, para que a gente possa entender de uma forma melhor sobre a parábola, é imprescindível nós conhecermos a história, né? Para nós sabermos o costume daquela época e os motivos pelos quais Jesus contou essa parábola, né? E muito embora a parábola do bom samaritano esteja lá no versículo 30 a 37 do Evangelho de Lucas, nós precisamos voltar um pouquinho e ir lá no versículo 25, né? E também estudar a parte final do capítulo do Evangelho de Lucas, onde ele trata da viagem de Jesus a Jerusalém, porque estava próximo a partida de Jesus através do martírio, quando ele resolve ir para Jerusalém. Era uma ida comum de Jesus até Jerusalém? Era, mas dessa vez Jesus decide passar por Samaria, onde viviam os samaritanos. Era uma estrada muito mais longa, era 144 quilômetros que eles caminhariam a pé. Era uma estrada tortuosa, era um deserto semiárido. Então, a gente pensando, era muito mais difícil do que eles irem caminho reto, um lugar onde que todo mundo já fazia a passagem, então era muito mais fácil. Aí os discípulos tentaram alertar, mestre, mas daí nós vamos ter que parar em Samaria, né? E normalmente os samaritanos não oferecem hospedagem para os judeus e nem para aqueles que se dirigiam até Jerusalém. E mesmo assim, Jesus decide que vai por esse caminho passando por Samaria. Aí o discípulo Tiago e João Batista falam: então, mestre, vamos fazer o seguinte, nós vamos na frente, vamos tentar achar uma hospedagem, né? E quando vocês chegarem lá, está tudo pronto. Só que eles foram na frente. Chegaram, perguntaram se eles tinham capacidade ou possibilidade de oferecer hospedagem para Jesus e seus discípulos. Ninguém conhecia o Jesus. E eles voltam sem a hospedagem. Eles falam: olha, vamos ter que voltar, porque ninguém ofereceu hospedagem para a gente, ainda mais sabendo que eles iam para Jerusalém, né? E o Tiago e João Batista volta e encontra com Jesus e fala: mestre, ninguém ofereceu hospedagem aqui para a gente. O senhor quer que a gente reze, ou o senhor, com essa força que o senhor tem, né, desça o fogo do céu e queime todos os samaritanos? Porque, na época, hospedar alguém que estava a caminho de Jerusalém ou em Jerusalém era um dever do povo judaico, né? Então, eles teriam que dar água, comida, um local para dormir. Era comum isso daí. E aí, como não houve ninguém para que desse hospedagem, os discípulos falaram isso para o mestre.
porque o que eles poderiam fazer? O que era a lenda na época? Olha, aquele que não oferece hospedagem, vamos morar aqui e vamos queimar todos os samaritanos, porque eles não quiseram nos dar hospedagem. E Jesus, né, fala, não, eu não vim para perder vidas, eu vim para salvar os homens. E ele segue o caminho. E eles vão para Jerusalém, passando por Samaria, né? E já lembrando que era próximo à Páscoa, porque estava próximo do martírio de Jesus. E a gente tem que lembrar que lá em Jerusalém, lá naquela época, havia 3 festas principais, tradicionais judaicas, né? Que era a Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas, que depois se transformou no Domingo de Ramos. Então, lá, mais ou menos, descia para Jerusalém, mais ou menos 1 milhão de pessoas. Imagine Jerusalém acolhendo todas essas pessoas. O que iam fazer essas pessoas para lá? Eles se dirigiam ao monte sagrado, que era o Monte Sião, onde eles acreditavam efetivamente que Deus habitava aquele lugar. Então, Deus morava no Monte Sião. Então, tinha algumas pessoas que iam lá para ver Deus, acreditando que encontrar com Deus ia ver Deus, ou que pelo menos Deus ia vê-lo lá. Então, saberia que ele teria ido para lá. Então, os judeus saíam de aonde eles estivessem e ia para Jerusalém nessas 3 festas tradicionais judaicas. Só que junto com as pessoas que iam lá para se encontrar com Deus, também iam as pessoas que trabalhavam naqueles eventos, naquelas festas. Entre aquelas pessoas estavam os sacerdotes, os levitas, né? Mas diante de tanta população também, tinha aquelas pessoas oportunistas, os ladrões. Era muita gente envolvida nessa festa, mais cerca de 1 milhão de pessoas. Mas especificamente, os sacerdotes e os levitas, eles vinham de outra localidade, porque eles tinham uma obrigação de trabalhar durante 2 turnos por ano. Então, durante 2 vezes ao ano, os sacerdotes e os levitas desciam para Jerusalém para trabalhar em rituais de purificação. Esses rituais de purificação eram rituais que eles faziam para purificar os pecados dos judeus. Então, como que eles faziam isso daí? Os rituais procediam o seguinte: os sacerdotes não punham mão em nada, tinha todos os serviçais que trabalhavam para isso. Abatiam animais onde ele não poderia de forma alguma sofrer. Eles tiravam todo o sangue desse animal, e o sangue do animal que era utilizado naquele ritual de purificação. Só que a carne utilizada ou os cereais apresentados naqueles rituais eram pagamentos dos sacerdotes e dos levitas, que os levitas eram os auxiliares do sacerdote naqueles rituais de purificação. Só que para que esses sacerdotes e esses levitas trabalhassem nesses rituais de purificação dos pecados, eles passavam por uma preparação de 7 dias de oração, de jejum. Eles tinham que lavar as mãos proferindo algumas frases. As roupas que eles iam utilizar na época, elas eram preparadas, lavadas com certo cerimonial. Então, tinha um detalhe: nesse período eles sequer poderiam relar em uma mulher que estivesse menstruada, e também não poderiam tocar em qualquer
ser vivo que tivesse morrido, por exemplo. Se tivesse um bicho ou um homem morto, eles jamais poderiam tocar. Por quê? Eles perderiam toda aquela purificação que eles trabalharam durante 7 dias, que eles tinham que trabalhar. Só que eles tinham todo um cerimonial. Se eles relassem num ser vivo, eles perdiam o turno deles. E perder o turno deles não significava que eles perdiam também o salário deles. Porque eles iam 2 vezes ao ano para Jerusalém para trabalhar. Eles ficavam em purificação. E eles dependiam do pagamento do cerimonial ritualístico para que eles pudessem comer. Uma coisa importante que a gente tem que analisar também, que os sacerdotes da época, a gente não pode imaginar que eles são iguais aos padres que a gente vê na igreja hoje, né? Os sacerdotes da época, eles tinham família, eles tinham esposa, então era muito diferente. Só para a gente analisar toda a questão da viagem, do cerimonial e por que nós vamos falar da parábola do bom samaritano, onde os 2 personagens são os sacerdotes e os levitas. Mas voltando à viagem de Jesus para Jerusalém, ele chega em Jerusalém, logo após aquela viagem muito difícil. Eles estavam cansados, cheios de poeira, com fome, com sede, procurando já alguém para que os hospedassem, né? E nessa ocasião, levanta-se um doutor da lei, conhecedor da lei judaica, vai ao encontro de Jesus para quê? Para tentá-lo. O texto bíblico deixa bem claro, ele vai para tentá-lo. E ele pergunta o seguinte: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? E Jesus responde: o que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele responde: amarás o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmo. Jesus disse: respondeis muito bem, fazei isso e vivereis. Mas o homem, querendo ainda ser justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? E quem é meu próximo? E diante dessa indagação, Jesus novamente tomou a palavra e aí sim conta a parábola do bom samaritano. E diz ele: um homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atoou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários, e deu-o ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastarem, eu te pagarei quando voltar. E Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses 3 vos parece mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor da lei responde: aquele que exerceu a misericórdia com ele. Jesus diz:
e depois fazer o mesmo. E aí eu pergunto para vocês, por que será que Jesus contou essa parábola do bom samaritano ao doutor da lei? Por que será? Porque se nós formos analisar a história, Jesus tinha motivos suficientes para criticar os samaritanos. Mas ele fala ali de um bom samaritano. Os samaritanos tinham acabado de recusar a hospedagem para eles. Ou será que Jesus fez uma crítica aos sacerdotes e levitas, que assim como o doutor da lei, também conheciam a lei judaica, a lei de Deus? Na verdade, Jesus não generaliza e nem separa os bons dos ruins pelos seus estereótipos. Quer dizer, não é pelas aparências que Jesus está julgando. Ele não acha só porque um é samaritano ele é ruim, ou porque ele é sacerdote ou levita e conhecedor da lei, que ele é bom. Se nós formos pensar ainda hoje, nós, vamos colocar nós mesmos aqui. Às vezes a gente não julga, fulano é espírita, nossa, né? Ele deve ser uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, né? Quantas vezes eu vi no escritório, atendendo as pessoas que comungam da mesma religião, você vê tratando de uma forma diferente, só porque comunga da mesma religião que a gente. Então, o olhar é um pouco diferenciado, a gente julga pelas aparências. Então, se você é espírita, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa caridosa, assim que todo mundo fala. Quando eu falo, eu sou espírita, nossa, então você deve ser uma pessoa caridosa, né? As pessoas já intitulam aquilo que você é. E não é bem assim. Não é porque a gente estuda, não é porque nós somos conhecedores da lei de Deus, é que nós praticamos tudo aquilo que a gente ouve todo dia aqui no centro. E nesse caso, Jesus, ele chegou de viagem cansado, com sede, com fome. E o doutor da lei, muito embora ele conhecesse a lei de Deus, conhecesse as regras de hospedagem, ele procura Jesus para tentá-lo. Quem eram os necessitados naquela época, naquele momento? Era Jesus e os discípulos. Eles chegaram cansados, com o pé todo cheio de poeira, e era muito calor, e a hospedagem fazia com que eles trouxessem bacias de água para lavar, para refrescar os pés daquele calor. E é bom lembrar aqui também a questão por que Jesus fala dos sacerdotes e os levitas, porque muito embora eles eram conhecedores da lei de Deus, a gente não pode esquecer, como eu falei lá atrás sobre a história, eles não poderiam tocar nenhum cadáver. E naquela situação em que o homem se encontrava, né? Ele estava diante daquela situação que eles não sabiam se ele estava morto, se ele estava vivo, né? E se eles relassem. E tem mais um detalhe aí. Quando eles olham a pessoa nua, toda espancada, eles não conseguem identificar ali se aquela pessoa é judeu, comunga da mesma fé deles. E se eles relam naquela pessoa sem saber de tudo isso, o que eles fazem? Perdem o turno de trabalho. E aí, o que falou mais alto nessa situação? O egoísmo. O egoísmo. Porque ele pensou nele. Nossa, eu fiz tudo isso e agora eu não sei quem que é esse sujeito que está aqui. Eu não sei se ele é judeu. Eu não sei se ele está quase morto aqui, se ele morreu. Então, se eu relar nisso aqui, eu não vou levar comida para casa. Então, um pensamento aí
egoísta. E o mesmo, o levita agiu da mesma forma. O levita é auxiliar do sacerdote. Ele participou dos mesmos cerimoniais. Ele comunga dos mesmos pensamentos ali dos sacerdotes. Então, se nós formos analisar por que Jesus contou essa parábola aí, nós podemos perceber que os sacerdotes, o levita, o doutor da lei, todos eles olharam para o outro sem se compadecer, sem ter compaixão com aquelas pessoas. Então, o doutor da lei não se compadeceu da situação de Jesus chegando de viagem, nem dos seus discípulos, assim como os sacerdotes e os levitas não se compadeceram. E todos eles movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Da mesma forma, então, que a gente vê que ocorre hoje. Às vezes, lá naquela época, o doutor da lei, os sacerdotes, os levitas, não ajudavam também os judeus, porque não comungavam da mesma fé. Às vezes, a gente acaba não ajudando o próximo como a gente imaginava, porque eles não comungam do mesmo pensamento que nós. Então, o que nós esperamos das pessoas que estão dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, dentro das sinagogas? Aquelas pessoas que estudam a lei de Deus, o que a gente espera, o mínimo que essas pessoas façam? O mínimo é que elas apliquem aquilo que elas vêm estudando. Muitas vezes, nós não nos compadecemos da situação do outro, porque, às vezes, a pessoa ou não é da mesma família, ou não é da mesma religião nossa, ou não está na mesma condição social que nós estamos. Hoje é muito comum nessa pandemia a gente não se compadecer com o falecimento das pessoas que pegaram o coronavírus. A gente está se reunindo, às vezes em família, não se preocupando que a contaminação pode matar alguém. Nós vamos nos compadecer quando alguém da minha família vier a falecer. A mesma coisa a gente percebe quando a gente vê uma pessoa que mora na favela ou em casa muito mais humilde que a gente fala, mas ele agiu de tal forma, a gente começa a justificar a situação e a gente não compadece do sofrimento do outro porque ele está numa condição de vida diferente da minha. Então, isso acontece hoje? Isso acontece muito hoje. Então, o que Jesus faz com essa parábola, com essa fala da parábola? Ele sai daquele formalismo, daqueles rituais da época, ele vai pro essencial ali, que é a atitude daquele que se coloca em favor do bem acima de qualquer convenção humana, declarando que o próximo é aquele que oferece a oportunidade que nós temos de servir. Então, o próximo nosso, a gente tropeça no próximo todo dia. Às vezes, nós não vemos. Às vezes, nós vemos e passamos de largo. Às vezes, nós nos compadecemos. E ouvindo uma parábola do Haroldo Dutra, que inclusive ele faz todo o relato histórico que eu passei aqui agora e em outros textos também pesquisei, mas veja bem como que a gente consegue se colocar na situação do outro. Ele conta que estava de plantão um médico, e aí aquele plantão, à noite, aquela canseira, ele tira aqueles 15 minutos, né, e vai para o quarto lá e descansa. De repente chega no hospital um jovem acidentado, e o enfermeiro entra, doutor, olha, o caso é grave, né,
Aí ele fala, tô indo, vira para o lado e dorme. Aí o enfermeiro, daqui a pouco, doutor, ele tá muito mal, ele tá muito mal. Ele falou, tô indo. E enrola mais um pouco. Daqui a pouco entra o enfermeiro e fala, doutor, perdemos ele. Ele acaba de falecer. Aí o médico levanta, vai lá olhar quem que era o jovem, né, para dar a certidão de óbito até, e era o filho do médico. Então, se ele até então, ele não havia se compadecido da situação. E às vezes, muitas vezes, o necessitado pode ser o nosso filho. E aí a gente não precisa ver uma situação tão grave como essa que Haroldo Dutra conta. Mas às vezes o nosso filho precisa do nosso apoio. E às vezes a gente não está próximo. E eu vou contar aqui uma história muito rapidinha do que aconteceu comigo ontem, inclusive. Eu estava aqui estudando essa parábola do bom semeador, que trata sobre caridade exclusivamente. E de vez em quando aparece uma senhora aqui em casa e vem vender uns panos e tal, e ela tem câncer, até eu vi os documentos lá, ela tem leucemia, e uma vez que ela passou, ela vendeu uns tapetes de crochê e eu peguei, comprei e tal, e a Júlia falou para mim no final, nesse dia, mamãe, por que você comprou aqueles tapetes? Porque você não precisa dos tapetes, o tapete não é muito bem feito, porque ela gosta dessas coisas de artesanato. Ah, filha, eu achei que eu deveria colaborar com aquela senhora. Tá, passado esses dias, acho que essa mulher voltou outras vezes, eu dei mantimentos e tal, não comprei nada. E essa semana eu estou estudando, e ela vendo. Eu estou estudando sobre caridade, eu estou estudando sobre parábola do bom samaritano. E ontem toca a campainha, eu estudando, eu querendo ver a palestra à tarde, começaria às 15 horas e tal, aquela correria. E toca a campainha essa senhora. Aí a Júlia vem atrás e tal. Eu, na minha impaciência, eu queria atendê-la logo, e ela tira todos aqueles atestados na mão, não precisa mostrar e tal, e eu já ia falando que eu não tinha condições financeiras, e o que ela precisava de mantimento, sabe aquela coisa assim? Eu fui muito prática. A Júlia, só um minuto, subiu, pegou a carteira dela, quanto custa os panos de prato? Tirou o dinheiro, comprou os panos de prato da mulher, ainda dou uma manta, que a mulher falou que ia operar, uma toalha e tal, e a mulher foi embora. Mas por que eu precisei contar essa história para vocês? Porque, às vezes, um detalhe que eu fiquei analisando, primeiro, eu não fiz caridade, porque eu estava agitadíssima para acabar o meu estudo. E queria muito que eu fosse prática na hora. Eu quero, ela precisa de alguma coisa, tal. A Júlia acolheu. Né? E outra coisa é que a Júlia aprendeu com um exemplo meu de uma outra oportunidade. Então, para nós, família, que eu quero deixar claro aqui, que muitas vezes uma fala nossa não tem tanta força, mas o exemplo é muito importante para os nossos filhos. É muito, muito importante. E aí, essa aí foi uma parte aqui, mas eu voltando à história lá do bom samaritano, Jesus, ele coloca o personagem de um samaritano lá, que ele sequer conhecia a lei de Deus. Eles eram os combatidos e os menosprezados pelos judeus da época. Mesmo assim, sem ele conhecer essa lei, ele vem e aplica a lei de Deus. Ele vem e aplica. Então, o que nós podemos verificar aí? Que ele
que existe um bom samaritano. E necessariamente ele não precisa estar aqui todo dia estudando a lei de Deus. Ele pode ser um ateu. Não pode? Por que isso? Porque nós temos estudado direto. Essa semana o Edson falou na quinta-feira que a lei de Deus está gravada em nossa consciência. Está lá descrita na questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus está gravada em nossa consciência. Então a gente sabe o que é certo, o que é errado. E o samaritano, ele fez tudo o que era necessário para salvar aquele homem. Ele limpou as feridas, desinfetou, passou azeite, levou para a hospedaria, pagou as despesas. Então, o próximo de alguém, o próximo é aquela pessoa capacitada para assistir às suas aflições, socorrer as necessidades dos outros, independentemente da crença, da sua nacionalidade. Quantas pessoas estão vindo de outros países para o Brasil, que a gente vê pedindo emprego, passando necessidades, fomes. Nós precisamos não só ver, mas nós precisamos olhar e compadecer com essas pessoas. Então, essa parábola do bom samaritano, ele trata, sim, da caridade como o ápice, como ponto central. E quando a gente pensa em caridade, o que a gente pensa? A caridade nós fazendo para o outro. Mas a caridade não é só isso. A caridade também, quem sabe, nós vamos depender dessa caridade. A gente pensa na caridade só perante os outros. E nunca pensamos que alguém pode fazer uma caridade perante a gente. E por isso que a parábola do bom samaritano também trata da humildade. Quantas pessoas doentes estão necessitadas do atendimento, do cuidado do outro e não têm humildade? Ela necessita da caridade também e não tem humildade. Então, a parábola do bom samaritano, ele vem nos trazer também essa mensagem de humildade. Não só caridade para com aquele, mas também a humildade daquele que recebe a caridade. E Allan Kardec, ele analisa essa parábola do bom samaritano lá no capítulo 15. É bastante extenso o texto que ele fala, que seria até interessante ler, lá no item 3, mas ele diz o seguinte, de forma bem resumida no início: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Tudo aquilo que fala aqui na parábola do bom samaritano, a caridade, a humildade daquele que recebe a caridade, e o contrário do egoísmo e do orgulho daquelas pessoas que não prestam a caridade. E ainda prossegue nesse capítulo dizendo que a caridade é a expressão prática de todas as virtudes conquistadas por um espírito, sendo ela a única condição de salvação. Não é a religião, não é aquilo que é pregado nas religiões, mas a caridade é a única condição de salvação. Qual a pergunta que o doutor da lei queria saber? Não era como fazia para ele ter vida eterna? Quer dizer, como ele poderia ter a salvação? E Jesus diz: caridade. Caridade é o único caminho da felicidade. Todas as vezes que a gente esquece dessa virtude, a gente acaba se posicionando contrário a caminho da infelicidade. Porque se a gente praticar o bem, e a gente, às vezes, não praticar o bem, né? A gente está fazendo algo contrário à felicidade.
Se a gente tiver, a caridade é o único caminho da felicidade, da salvação. Não é a felicidade que a gente procura? Não é a salvação, não é a vida eterna? Toda vez que a gente sai do caminho, a gente vai para a infelicidade. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz um questionamento. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Alguns, para memorizar, falam BIP, benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Todos nós precisamos da benevolência dos outros, precisamos aceitar as imperfeições alheias, né? E todos nós carecemos de um perdão. É agradável nós perdoarmos, né? Recebermos o perdão do outro, mas principalmente o perdão, ele liberta também aquele que perdoou, né? Que a gente sabe que muitas vezes a falta de perdão acaba comprometendo a saúde das pessoas. E de forma bem sintetizada, aí, eu vou tratar do sentido espiritual da parábola, porque ele fala algumas questões na parábola que é interessante nós entendermos. Na parábola ele fala assim, que desceu o homem de Jerusalém para Jericó. A descida aí, ele significa a descida do padrão vibratório. Como que nós descêssemos a vibração nossa de uma forma invigilante. Sempre essa descida invigilante acaba ocasionando algum prejuízo. O prejuízo aí do homem, ele apanhou, os ladrões pegaram ele apanhou. Então, essa descida ao padrão vibratório, toda vez que a gente desce o padrão vibratório nosso, a gente está sujeito a algumas intempéries aí, alguns sofrimentos, né? E às vezes, com isso, a gente depende do auxílio do próximo, né? O coração, no caso do sacerdote, ele mantinha-se fechado ainda com essa prática de solidariedade que é ensinada em todas as interpretações religiosas. E o sacerdote ainda, conta-se que o sacerdote, ele viu, observou, desinteressado aquele homem, né? Ele não se compadeceu, ele não tinha sentimentos envolvidos com aquele homem. Então, ele simplesmente passou adiante, que reflete aquela ociosidade mental, né? Enfatizando aquela postura de que está acostumado a cultivar o interesse pessoal e indiferença diante daqueles necessitados. Então, às vezes, a gente olha para a pessoa, vê que aquela pessoa está, de uma certa forma, necessitada, mas a gente não se compadece. E a caridade não é isso, né? Esse amor do sacerdote aí é um amor egoísta, né? Não é um amor verdadeiro como o do samaritano. Já o samaritano, ele o que ele faz? Ele tem uma atitude, ele produz, ele trata todo aquele homem com compaixão. Ele tem totalmente um ato, um gesto de bondade para aquele homem, né? Ele atende a ferida dele, né? Ele acolhe aquele que está caído à beira da estrada, né? Ele leva para a hospedaria e ainda paga. Ele não dispensou o conhecimento, a maneira correta de agir. Ele agiu, ele fez tudo o que era necessário. Ele passou o vinho para desinfetar as feridas, ele passou o azeite como se fosse uma pomada, ele fez tudo o que era necessário. Entretanto, ele deixa lá na hospedaria, paga e vai cuidar desse homem à distância. Por quê? Porque depois desse socorro imediato que o samaritano faz àquele homem, ele tem que deixá-lo seguir pelas próprias pernas.
porque a cura, o samaritano fez o socorro, mas a cura depende exclusivamente do homem, que é a lei do livre-arbítrio. No livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina, tem vários autores nesse livro, e tem um autor chamado Daniel Salomão. Ele escreve uma frase, deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu não tenho tempo para ler tudo, mas eu vou ler um final de uma frase que ele fala, que é muito interessante para a gente analisar quando a gente também presta socorro para o próximo. Carregar o outro desnecessariamente é privá-lo da real oportunidade de evolução. Deve estar ciente de que a principal necessidade do assistido é a de curar as feridas e voltar a viver. Porém, perceber quando o outro já pode andar sozinho não é tarefa fácil. Devemos sempre tomar o cuidado de não nos tornarmos bengalas para alguém que já possa até mesmo correr sozinho. Não devemos perder de vista o caráter libertador e engrandecedor da mensagem cristã. Então, nós temos que lembrar que a gente tem que sair. Lembramos assim, hoje, o que nós pensamos sobre os nossos amigos espirituais aí? De vez em quando, eles saem das esferas superiores lá e descem aqui para Jericó, que é nossos corações, né? Que ainda às vezes estão presos aí aos interesses transitórios do mundo, para que eles possam nos auxiliar nessa trajetória. Então, nós também somos os necessitados, mas nós temos que ter humildade no recebimento dessa caridade. E para finalizar, aqui eu gostaria de deixar ler um texto aqui, também não vou ler inteiro, por ser bastante extenso, mas é bem interessante vocês lerem, que está no texto Em Nossos Caminhos, de Emmanuel, no livro Viajor, de Chico Xavier. Ele diz o seguinte: revisando a parábola do samaritano, lembramos-nos de que hoje milhares de irmãos nossos sobem do passado em direção ao futuro, pelos caminhos do presente, desfalecendo muitas vezes sobre dificuldades e provações que os deixam semi-mortos. E ele relaciona uma série de situações vividas por nós hoje. Por isso que eu disse que é muito interessante. E ele finaliza que a caridade nos situemos no lugar daqueles que necessitam o amparo, doando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que provavelmente amanhã serão eles os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Que nós possamos, então, diante dessa parábola, dar o melhor de nós para aqueles que necessitarem e que sejamos humildes para aceitar a caridade do próximo. E acho que são essas palavras, eu estou aberta aí para eventuais questionamentos. É uma parábola muito rica em detalhes, mas com muito material para ser estudado, e eu tentei sintetizar o máximo aqui para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de aprendizado sempre. A Adriana pergunta: o que dizer da pessoa que não aceita ser ajudada, principalmente nessa época da pandemia? Não é questão aí, Adriana, de dizer, eu entendo, é de você aceitar que o grau de evolução do outro é diferente do seu. Infelizmente, é óbvio que a gente gostaria que aquele que está sendo ajudado, ele aceitasse a ajuda, mas nem sempre ele vai aceitar, porque talvez não tenha o mesmo conhecimento. Ele não entende que aquilo que ele está necessitado da caridade do outro, né? Ele não tem esse conhecimento, e a gente tem que aceitar o grau evolutivo em que ele se encontra. Óbvio que a gente tem que tratar com o mesmo carinho, com a mesma compaixão, como Jesus fala aqui para nós, e que nós
temos que entender o grau evolutivo com o qual ele se encontra. Edson, eu que agradeço. Muito obrigada. Falta de humildade para aceitar, isso mesmo, Adriana, é falta de humildade, né? Mas, infelizmente, normalmente a gente vê com pessoas mais idosas, né? Vê que é difícil eles aceitarem, eles serem conduzidos pela vida depois de um período que eles estiveram fazendo tudo aquilo que eles puderam fazer. E realmente falta humildade, mas a gente vai ter que prestar atenção. Óbvio que a gente vai dando uns toques. Eu sempre, quando estou próxima dessa pessoa, vou conversando, vou tentando explicar para ela o que diz o Evangelho de Jesus, mas a humildade, ela própria vai ter que desenvolver. Penso que nesses dias de isolamento fica mais difícil ajudar as pessoas. Tem várias formas de ajudar aí, Eleusa, em dias de isolamento, né? A gente sempre tenta se engajar em alguma situação, eu sempre estou envolvida em alguma situação, mas a gente não precisa pensar que o próximo é aquele que está lá na rua, né? Às vezes, a situação dentro das casas, dos lares, a gente tem percebido que está muito pesado, porque está todo mundo trancado ali dentro de casa e tá pessoas tensas, muitas pessoas ficando desempregadas, e o próprio ente da família que mora na mesma casa não está compreendendo a situação do outro. Então, a gente tem que pensar que caridade é aquele que nos oferece a oportunidade de servir. Então, o próximo nosso pode ser aquele que está dentro da casa, não necessariamente aquele que está na rua. Então, assim, muito embora a gente pense em isolamento, as pessoas estão longe, né? Nossa, mas a gente pode ligar. Se a gente mora sozinho, olha, eu vou ligar para fulana que eu sei que ela mora sozinha, minha mãe e meu pai estão sozinhos lá, né? E de vez em quando minha mãe dá uns surtos. Aí eu falo, liga para uma amiga pelo WhatsApp e faz uma chamada de vídeo e vocês trocam receitas e não sei o quê, e agora ela está fazendo pão e entrega na casa das amigas e tal, para ter esse convívio. Então, a gente tem que se reinventar, assim como a gente está se reinventando hoje, dando palestra por aqui. Eu, primeiro dia, eu fiquei apavorada, não ouvia nada de ninguém, hoje já tenho um pouquinho mais de desenvoltura, né, porque eu estou falando diante de um computador aqui, né, vejo um pouquinho de vocês, um ou outro que aparece aqui para a gente, mas a gente tem que se reinventar, caridade sempre, né?